Olá para você que assiste esse vídeo. Aqui é a professora Yara. E nesse vídeo nós falaremos sobre a derivada do produto e a derivada do quociente de funções. Vamos lá? Agora nós vamos aprender sobre a regra do quociente. Para isso, nós vamos considerar as funções f, u e v, tais que u e v são deriváveis. E aí nós vamos escrever que a função f é igual a u sobre v, ou seja, a função f é uma função racional. Isso implica que a derivada da função f será, então, a derivada de u vezes v menos u vezes a derivada de v sobre v ao quadrado. Agora, eu vou mostrar para vocês como que, por meio de um cálculo aqui bem simples, eu vou mostrar para vocês como que esse resultado foi obtido. Seja f igual a u sobre v. Devemos mostrar que a derivada de f será igual à derivada de u vezes v menos u vezes a derivada de v sobre v ao quadrado. Vamos começar pela função f, que é igual a u sobre v. Nós vamos aqui multiplicar cruzado. Então, isso aqui é equivalente a u, que é igual a f vezes v. Uma vez que nós já conhecemos a derivada do produto de funções, então eu vou calcular a derivada de u, que vai ser a derivada de f vezes v. Aí nós teremos a derivada de f vezes v mais f vezes a derivada de v. Só que f, nós já sabemos quem é, que é u sobre v, né? Então, a derivada de u será a derivada de f vezes v mais u sobre v vezes a derivada de v. E agora nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum desse resultado. Então, nós teremos u' vezes v, que é igual a f' vezes v ao quadrado, mais u vezes v'. Isolando f', que é o que nós queremos, uma vez que o que nós procuramos aqui é a derivada da função f, então nós teremos f' vezes v ao quadrado, que é igual u' vezes v menos u vezes v'. Dividindo as duas igualdades por v ao quadrado, é a mesma coisa que falar que nós passamos o v ao quadrado para cá dividindo, né? Nós teremos, então, que f' é igual a u' vezes v menos u vezes v'. Tudo isso sobre v ao quadrado. Está aqui a demonstração da nossa regra do quociente. Agora, nós vamos resolver alguns exemplos. Determine a derivada f' de x das seguintes funções reais de variáveis reais. Aqui, é claro que x tem que ser diferente de menos 2/3, né? Nós vamos calcular a derivada dessa função. Eu já escrevi a regra do quociente aqui em cima, para facilitar. Nós temos que, nesse caso, u é 4x menos 5 e v é 3x mais 2. Então, nós vamos aplicar a regrinha. Aqui eu usei a notação linha, né? Um outro exemplo, eu vou usar a notação de Leibniz. A derivada de f de x é igual à derivada de 4x menos 5 vezes 3x mais 2 menos 4x menos 5 vezes a derivada de 3x mais 2. Tudo isso sobre 3x mais 2 ao quadrado. A derivada de f, então, será 4,
que multiplica 3x mais 2, menos 4x menos 5, vezes 3, sobre 3x mais 2 ao quadrado. Então, isso vai ser igual a 23 sobre 3x mais 2 ao quadrado. Agora, nós vamos resolver, então, a letra B. F de x que é igual a x ao quadrado menos x mais 1 sobre 4 mais x menos x ao quadrado. A derivada dessa função implica na aplicação da regra do quociente. Então, nós faremos a derivada do numerador vezes a função do denominador menos a função do numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. A derivada de x ao quadrado menos x mais 1 é igual à derivada de cada um dos termos desse polinômio. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de menos x é menos 1. A derivada de 1 é 0. Então, fica 2x menos 1, que multiplica a função do denominador, que nós poderíamos chamar de função v, né? Vamos organizar, então, a expressão do numerador. Nós podemos tanto multiplicar, aplicando a propriedade distributiva, 2x vezes 4, 2x vezes x, etc. Ou nós podemos também colocar em evidência, porque observem que aqui tem 2x menos 1 e aqui tem 1 menos 2x. Então, se nós multiplicarmos 1 menos 2x por menos 1, vira 2x menos 1. E aí nós podemos colocar em evidência. Então, fica assim, ó. Vou reescrever a mesma expressão com o sinal trocado. Observem que ao multiplicar 1 menos 2x por menos 1, nós podemos pegar esse menos 1 e multiplicar por esse menos que está aqui fora, ó. Então, fica mais, por isso que eu mudei esse sinal aqui, ó, para mais. Então, fica 2x menos 1, que multiplica 4 mais x menos x ao quadrado, mais 2x menos 1. Aqui eu também apliquei a propriedade comutativa da multiplicação, onde eu só peguei o 2x mais 1 e trouxe para frente do x ao quadrado menos x mais 1. E agora vamos colocar em evidência. Aí fica 2x menos 1, que multiplica 4 mais x menos x ao quadrado, mais x ao quadrado menos x mais 1. Então, 5 multiplicado por 2x menos 1 sobre o denominador. Logo, esta é a função derivada da nossa função f expressa na letra B. Considere a função definida em R por f de x igual a 2x sobre x ao quadrado mais 1. Letra A. Determine as raízes de f' de x, ou seja, as raízes da função derivada. Letra B. Calcule f' de 1 e f' de menos 1. Letra C. Resolva a inequação f' de x, que é menor do que 0. A primeira coisa que nós precisamos aqui é de calcular a função derivada. Então, vamos lá. Derivada de 2x vezes x ao quadrado mais 1 menos 2x vezes a derivada de x ao quadrado mais 1. Tudo isso sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. F' de x, então, será 2, que multiplica x ao quadrado mais 1, menos 2x, que multiplica 2x, sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui, então, será menos 2x ao quadrado mais 2, sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado.
Esta, então, é a função derivada de 2x sobre x ao quadrado mais 1. A questão pediu as raízes dessa função. Então, vamos lá buscar f' de x, que é igual a zero. Então, menos 2x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui tem que ser zero. Se nós observarmos o denominador, nunca vai dar zero. Por quê? Se acontecer de x ser igual a menos 1, por exemplo, menos 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. Ao quadrado, 4. Se x for zero, 0 mais 1, 1. Então, o nosso denominador aqui sempre será diferente de zero. Exatamente por isso, nós vamos, então, buscar aqueles valores onde o numerador será anulado. E aí, 0 sobre qualquer número será 0, né? Pensando assim, menos 2x ao quadrado mais 2 é igual a 0. Então, menos x ao quadrado, vou dividir tudo por 2, né? Menos x ao quadrado será igual a menos 1, o que implica que x ao quadrado é igual a 1 e x, então, será mais ou menos raiz quadrada de 1. Ou seja, nós temos que x vale 1 ou menos 1. Assim, nós temos que as raízes da função derivada são 1 ou menos 1. Vamos lá para a letra B. A letra B pede a imagem de 1 pela função derivada e a imagem de menos 1. Ora, nós vimos pela resolução da letra A que 1 e menos 1 são as raízes da função derivada. Vamos conferir? Nós confirmamos, então, que a imagem de 1 e menos 1 é igual a 0, né? Como 1 e menos 1 são as raízes da função f', então as suas imagens por essa função só podem ser 0. Vamos para a letra C. A letra C pede que nós resolvamos a equação f' de x menor do que 0. Nós temos, então, que a função f' de x é menos 2x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado. Então, o que nós teremos que fazer aqui é colocar menos 2x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado menor do que 0. Ora, este denominador nunca será 0 e sempre será positivo. Por quê? Como nós vimos na questão anterior, qualquer número que nós coloquemos no lugar de x aqui será elevado ao quadrado. Então, esse resultado já será positivo. Ao somar com 1 e ainda elevar ao quadrado o resultado, nós sempre teremos um resultado aqui positivo, né? E, claro, ao falar em maior que 0, a gente já elimina a possibilidade de ser igual. Uma vez que esta é uma inequação do segundo grau, vamos fazer o estudo do sinal dessa função menos 2x ao quadrado mais 2. Ou seja, vamos verificar para quais valores de x essa função tem imagens negativas. As raízes, então, são menos 1 e 1. Essa é uma função cujo coeficiente de x ao quadrado é negativo, que é menos 2, o que indica que a parábola será voltada para baixo. Exatamente por isso, nós sabemos que qualquer valor que está abaixo do eixo x será negativo, e qualquer valor que está acima será positivo. Os valores de x, então, que possuem imagens negativas são todos os valores de x menores que menos 1 ou maiores do que 1.
Assim, conjunto de solução dessa inequação, x pertence a R, tal que x é menor que menos 1 ou x é maior do que 1. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!